O movimento característico de Michael Jordan era o fadeaway. Kareem Abdul-Jabbar imortalizou o skyhook. Hakeem Olajuwon tinha o famoso Dream Shake. Já as jogadas assinaturas de Bill Laimbeer eram bem outras. Usar o cotovelo, empurrar com o quadril, colocar o pé exatamente na área da aterrissagem do adversário e se jogar no chão ao menor contato. Ele ganhou apelidos como Príncipe das Trevas, Açougueiro, Vossa Maldade e até Darth Vader da NBA. Laimbeer colocava o bad nos Bad Boys Pistons. Praticamente todo mundo odiava o cara, e muitos dos seus adversários continuam detestando até hoje. Mas, apesar dessa fama totalmente merecida de vilão, Bill Laimbeer não era apenas um brutamontes que distribuía socos porque não sabia jogar. Nos anos 80, ele foi o melhor reboteiro defensivo da NBA, foi um dos primeiros pivôs a arremessar bola de 3 e tinha aproveitamento de lance livre melhor do que o próprio Michael Jordan. Além disso, era extremamente inteligente em quadra, as maiores de suas artes era calculada e servia para tirar os adversários do jogo mentalmente. Então, quão bom Bill Laimbeer realmente era? E será que ele foi mesmo o jogador mais sujo da história da NBA? Para responder isso, precisamos voltar a 1957, o ano em que Bill Laimbeer nasceu. O pai de Bill Laimbeer, Bill Laimbeer Sr., era presidente de uma grande empresa de fabricação de vidro. Isso fez com que Bill Jr. crescesse com muito conforto, vivendo nos bairros mais ricos de Chicago e Los Angeles. Quando entrou na NBA, ele até brincava dizendo que era o único jogador da liga que ganhava menos que o próprio pai. Mas essa criação privilegiada tinha lados positivos e negativos. De um lado, Bill sempre teve uma confiança absurda em si mesmo. Ele acreditava que seria bem sucedido em qualquer profissão que ele escolhesse. No fim das contas, o basquete virou o caminho natural, especialmente depois que cresceu até 1,85 e liderou sua escola ao título estadual. Por outro lado, Laimbeer também era mimado e acostumado a conseguir tudo com facilidade. Como calouro em Notre Dame, acabou reprovando e teve que estudar por 2 semestres em um colégio técnico para recuperar as notas. Isso deixou 1 ano e meio longe do basquete. Quando voltou para jogar suas temporadas junior e senior, não impressionou ninguém. Médias de apenas 7 pontos e 6 rebotes por jogo não chamaram atenção alguma. Por isso, não foi surpresa quando ele despencou para a 3ª rodada do draft de 1979, sendo escolhido na 65ª posição pelo Cleveland Cavaliers. E para completar, o Kevin não estava exatamente empolgado com ele por vários motivos. Laimbeer não era rápido, não era atlético e também não tinha jogo de costas para a cesta, enquanto os grandes pivôs da época tinham movimentos refinados e finalizavam com ambas as mãos. Bill simplesmente não queria ser como eles. Preferia arremessar como um armador. Cleveland hesitou até para oferecer um contrato. Quando finalmente decidiram fazer a proposta, 2 meses após o draft, Laimbeer já tinha assinado com o Brescia, da Itália. E na Europa, ele se deu muito bem, fechando a temporada com médias de 21 pontos e 12 rebotes. Depois dessa passagem pela Europa, Laimbeer voltou para a NBA aos 23 anos. E como novato, foi bem sólido. Anotou médias de 10 pontos e 8 rebotes por jogo em Cleveland, mesmo sendo o segundo jogador que mais cometia faltas pessoais na liga. Quando enfrentou o Detroit Pistons, o então GM da franquia, Jack McCloskey, reparou que o pivô do Cavs jogava mais duro do que qualquer outro em quadra. Mesmo com o jogo já decidido, Bill continuava brigando por cada posse de bola, impressionando com a intensidade e com a competitividade dele. McCloskey decidiu agir na trade deadline daquele mesmo ano. Trocou por Laimbeer. Ali, ele formaria a dupla com o então calouro Isaiah Thomas. E quando chegou a Detroit, Laimbeer realmente desabrochou. Na temporada 82-83, sua primeira completa com o Piston, foi eleito All-Star com média de 14 pontos e 12 rebotes por partida. Mas naquela época, sua reputação ainda estava muito longe do monstro que se tornaria alguns anos depois. Isaiah Thomas, em participação no podcast do Bill Simmons, e apesar de estar falando sobre um companheiro de 13 anos, o que sempre pede um certo cuidado, disse que muita gente batia forte em Laimbeer, mas que Bill nunca recuava. Ele era competitivo ao extremo e praticamente se recusava a ficar fora de quadra. Em toda a carreira, perdeu apenas 9 jogos, e a maioria foi por suspensão. Mesmo em 1984, Laimbeer não era o atleta mais odiado dos Estados Unidos. O Pistons era visto como um time jovem, divertido, em ascensão, mas que ninguém levava tão a sério. Isso mudaria rapidamente, porque naquela temporada, Chuck Daly assumiu o cargo de técnico, e os resultados começaram a aparecer imediatamente. Detroit tinha o melhor ataque da NBA, e depois de longos 7 anos, finalmente voltou aos playoffs. Laimbeer foi All-Star pela segunda vez seguida, com média de 17 pontos e 12 rebotes, acertando ótimos 53% dos arremessos e incríveis 87% nos lances livres. Mesmo assim, apesar da boa campanha, o Pistons caiu na primeira rodada para o New York Knicks, liderado por Bernard King, que teve uma das performances mais absurdas da história dos playoffs, com média de 42,6 pontos por jogo, a segunda maior média em uma série até então. Apesar da eliminação, estava claro que Detroit estava crescendo. O time era jovem, tinha 2 estrelas, Isaiah Thomas e Laimbeer, ambos entrando no auge,
e um técnico de altíssimo nível. O futuro parecia brilhante. Em 1985, o time acrescentou Vinnie Johnson, que se tornaria uma peça essencial vindo do banco. E finalmente, o Pistons voltou a vencer uma série de playoffs. Varreram o New Jersey Nets na primeira rodada, algo que não acontecia desde 1976. Na segunda rodada, porém, enfrentaram o poderoso Boston Celtics em pleno auge. Detroit lutou, mas Boston era mais forte, mais profundo e muito mais experiente, avançando em 6 jogos. E foi nessa série, no jogo 3, que aconteceu um dos momentos mais simbólicos da rivalidade. Robert Parrish acertou uma cotovelada no rosto de Laimbeer e quando Bill levantou, Parrish ainda desferiu outro soco para garantir. Laimbeer, claro, não era exatamente um santo, e muitos torcedores dos Celtics diriam que ele mereceu o que levou, mas também não era como se Robert Parrish fosse um anjo. E aquela série de playoffs marcou o ponto de virada na rivalidade, abrindo uma ferida entre Laimbeer e Boston que duraria anos dentro de quadra, e que, de certa forma, ainda existe até hoje. Em 1986, o GM do Pistons, Jack McCloskey, mostrou sua genialidade mais uma vez. Selecionou Joe Durmas e trouxe Rick Mahorn, um dos jogadores mais físicos e agressivos da liga. Laimbeer ganhou a dupla perfeita. Finalmente tinha um gigante ao lado dele, pronto para brigar, bater de frente e sustentá-lo no garrafão. Naquele ano, Laimbeer liderou a NBA em rebotes, com médias de 13 por jogo, além de anotar eficientes 16,5 pontos por partida. Mesmo assim, o Pistons regrediu e perdeu para o Hawks na primeira rodada, apesar de Bill ter brilhado com médias de 22 pontos e 14 rebotes no confronto. Em 1987, Detroit trocou Kelly Tripucka por Adrian Dantley, 2 vezes campeão de pontuação da NBA, e ainda adicionou John Salley e Dennis Rodman no draft. A estratégia funcionou. O Pistons venceu 52 partidas, um recorde da franquia até então. Laimbeer foi ao seu quarto All-Star, com médias de 15 pontos e 12 rebotes e absurdos 89,4% de aproveitamento dos lances livres, um recorde entre pivôs na época. Detroit atropelou os 2 primeiros adversários nos playoffs, mas, nas finais do leste, veio mais uma batalha épica contra o Boston Celtics. Depois de Boston vencer os 2 primeiros jogos, o Pistons levou o jogo 3 muito por causa de Laimbeer. Após uma falta dura que derrubou Larry Bird no chão, Bird, completamente irritado, partiu para cima e começou a socar Bill no chão. O astro do Celtics foi expulso, e isso praticamente garantiu a vitória para Detroit. O Pistons empatou a série vencendo o jogo 4. E no jogo 5, tudo indicava que Detroit levaria. O time vencia por 1 ponto, tinha a posse de bola e só precisava fazer um simples passe de lateral. Mas Isaiah Thomas cometeu o turnover mais custoso da sua carreira. Steals it! Johnson! Layup Boston! 1 second left! Além da vitória do Celtics e da atuação gigante de Bird, o jogo também ficou marcado por mais uma briga entre Parrish e Laimbeer. Mais uma vez, Parrish perdeu a cabeça e acertou 2 socos em Bill. Ele não foi expulso, mas acabou suspenso do jogo 6, e Detroit aproveitou sua ausência para forçar o 7º jogo. E por mais que Laimbeer tenha vencido 2 jogos só provocando Bird e Parrish até eles explodirem, no jogo 7, Larry Bird decidiu tudo e levou Boston a outra vitória apertada. E consequentemente, a mais uma final da NBA. Mesmo com Detroit tendo média de 4 pontos a mais que os Celtics ao longo da série. Mas justamente por terem chegado tão perto, Laimbeer e os Pistons entraram na temporada de 1988 mais famintos e perigosos do que nunca. Sob o comando de Chuck Daly, a equipe adotou a filosofia da defesa em 94 pés. Pressão quadra inteira o tempo todo. Até então, a maioria dos times de NBA apenas recuava para defender, deixando o adversário atravessar a quadra com certa tranquilidade. Era quase um acordo de cavalheiros, mas Detroit não estava nem aí. A estratégia era pressionar, empurrar, irritar e desgastar o oponente por oponente, de um jeito que nenhum time tinha feito antes. E Laimbeer era o líder dessa mentalidade. O resultado, os Pistons rapidamente se tornaram o time mais odiado da NBA. Eles não eram os líderes em faltas técnicas, mas dominavam em empurrões como quadril, antebraços nas costelas, golpes baixos, trombadas no ar e faltas depois do apito. E o principal motivo da fama de time sujo era Bill Laimbeer, que frequentemente colocava os pés na área da aterrissagem de quem arremessava. Era uma tentativa clara de machucar adversários, e isso fez dele possivelmente o jogador mais detestado da história da liga. Mas nem Bill, nem o resto da equipe davam bola para as críticas, porque o plano estava funcionando. Detroit venceu 54 partidas, um novo recorde da franquia, e terminou com a 2ª melhor defesa da NBA. E quando os playoffs começaram, a intensidade deles subiu outro nível. O Pistons primeiro eliminaram o Washington Bullets, e depois deram em Michael Jordan sua primeira verdadeira surra nos playoffs, passando pelo Chicago Bulls na 2ª rodada. Jordan. E tudo isso levou a mais um confronto contra o Boston Celtics.
Naquele ponto, Boston havia chegado às finais 4 anos seguidos, e mesmo com o elenco envelhecendo, ainda eram considerados favoritos contra Detroit. Então, para entrar na mente dos Celtics, Lion Beer fazia questão de ser o primeiro Piston a pisar no chão do Boston Garden. Ele caminhava até o logo do duende, cuspia em cima e esfregava a saliva com o tênis. Um gesto que deixava a arena à beira de uma explosão. Mas dessa vez, Boston não conseguiu responder aos seus truques. O Pistons finalmente derrotou os Celtics em 6 jogos. Hail to the new Eastern Conference Kings, the Detroit Pistons finally. 31 years it took them. Na primeira final da franquia, Detroit enfrentou outra dinastia dos anos 80, o Los Angeles Lakers. Mesmo com azarões, depois de 5 partidas, o Pistons liderava a série por 3-2. Mas então aconteceu o desastre. Isaiah Thomas pisou no pé de Michael Cooper e sofreu uma entorse gravíssima no tornozelo. Parecia que sua temporada tinha acabado ali. Só que numa das performances mais insanas da história da NBA, Isaiah simplesmente se recusou a sair de quadra, jogando praticamente com uma perna só. Ele não apenas continuou, ele dominou o jogo. Thomas marcou 25 pontos só no terceiro quarto. Off balance, basket count and a foul as he goes into the first row and he is... Terminando a noite com 43 pontos e 8 assistências, mantendo o Detroit vivo o tempo todo. Com menos de 30 segundos no relógio, o Pistons vencia por 1 ponto. O Lakers então fizeram óbvio, jogaram a bola no Kareem para decidir no seu icônico Skyhook. Mas enquanto Kareem subia para o arremesso, os árbitros marcaram uma falta fantasma em Lion Beer, mesmo ele quase nem tocando no lance. Clearly touched him. Kareem, the old man goes up and misses the shot but goes to the line with 14 seconds to go and a chance to give the Lakers the lead. Para piorar, Kareem ainda havia andado antes do arremesso, mas os árbitros ignoraram todo o protesto de Detroit. Kareem converteu os 2 lances livres, o Lakers assumiu a liderança e após Joe Dumars errar uma bandeja do outro lado, Los Angeles forçou o jogo 7. No jogo decisivo, Detroit novamente teve chances reais de vencer, mas com a Isaiah mancando e claramente limitado, o Lakers resistiu ao ataque final do Pistons e assim, Detroit acabou perdendo o campeonato. The game ends. The Lakers have won it again. Após as finais de NBA, o departamento de vídeos da liga lançou fitas VHS com os melhores momentos de cada equipe. E alguém resolveu dar ao vídeo do Pistons de 1988 o título de Bad Boys. Quando Isaiah Thomas descobriu isso, ele não ficou nem um pouco ofendido, apenas deu seu famoso sorriso de canto e respondeu: "Acho que somos mesmo os Bad Boys." Logo toda a equipe adotou o apelido, e até a franquia começou a vender produtos oficiais, fazendo referência aos Bad Boys. E se você achava que Detroit era um time sujo e extremamente físico até ali, em 1989 eles levaram isso para outro nível. O Pistons distribuía mais socos do que qualquer outro time, e qualquer jogador que tentasse atacar a cesta sabia que iria apanhar de Rodman, Mahorn ou Lion Beer. Bill, por sua vez, virou o completo oposto do pivô tradicional da NBA. Ele sempre odiou jogar de costas para a cesta e se recusava a desenvolver um jogo de poste baixo. Em vez de forçar Lion Beer a mudar, o Pistons simplesmente adaptou o sistema às suas características. Apesar de já ter arremessado algumas bolas de 3 antes, a temporada de 1989 foi a primeira em que ele tentou mais de uma por jogo, convertendo cerca de 35% delas. Ele se tornou um dos poucos pivôs pick and pop da liga, e sua capacidade de espaçar a quadra obrigava o pivô adversário a sair do garrafão, abrindo corredores para as infiltrações de Isaiah Thomas e Joe Dumars. O time venceu 63 jogos, novo recorde da franquia. Nos playoffs, varreram seus rivais históricos, o Boston Celtics, que estava sem Larry Bird machucado, e depois varreram também o Milwaukee Bucks na segunda rodada. E então, chegou mais um capítulo da rivalidade que marcaria a NBA. Outro duelo contra Michael Jordan e o Chicago Bulls nas finais do leste. Chuck Daly sabia que, se o time quisesse vencer, precisava concentrar toda a energia em parar Michael Jordan. Foi ali que Daly criou a famosa Jordan Rules, um conjunto de diretrizes para marcar MJ e impedir seu jogo de qualquer forma possível, fosse dentro das regras ou passando bem perto, e às vezes além delas. Ao final da série, Jordan provavelmente tinha levado mais pancadas do que arremessos convertidos, e o Bulls simplesmente não conseguiram igualar o nível de agressividade do Pistons. Detroit venceu em 6 partidas e garantiu mais um duelo de finais contra o Los Angeles Lakers. E dessa vez, a sorte finalmente sorriu para Detroit. Depois de Byron Scott se machucar no jogo 1, o Lakers ainda perderam Magic Johnson no jogo 3. Com Kareem Abdul-Jabbar já aos 41 anos, LA não tinha mais forças para competir. O Pistons varreu a série e conquistou pela primeira vez na história o título de campeões da NBA. The Pistons are the basketball champions of the world! Em 1990, por causa do draft de expansão, o Pistons não conseguiu manter Rick Marron, mas isso só abriu mais espaço para Dennis Rodman, que acabou conquistando seu primeiro prêmio de defensor do ano. Mesmo sem seu antigo parceiro de garra, Mahorn, Lion Beer continuou se destacando nas suas atividades extracurriculares dentro de quadra, entrando em brigas com vários adversários, especialmente Charles Barkley, que provavelmente odiava Lion Beer mais do que qualquer pessoa fora de Boston. Apesar de o time ser apenas mediano em quase todas as estatísticas, o Pistons jogava de maneira coletiva, sacrificavam-se uns pelos outros e estavam dispostos a deixar tudo em quadra.
Resultado, 59 vitórias e novamente a primeira posição no leste para os playoffs. Mais uma vez, eles castigaram Jordan, vencendo o Bulls em 7 jogos e alcançando sua terceira final consecutiva da NBA. O adversário agora era o Portland Trail Blazers, e praticamente todas as partidas foram disputadas até o fim. Com a série empatada em 1-1, Linebeer até atropelou de propósito um fotógrafo ao sair do túnel antes do jogo 3, tentando incendiar seus companheiros. Mas, graças à experiência e à resistência mental do time, o Pistons venceu os momentos decisivos de cada partida. E os 17 rebotes de Linebeer no jogo 5, o confronto que decidiu o campeonato. Provavelmente foi o diferencial que inclinou a série a favor de Detroit, garantindo o segundo título da franquia. There's the shot. The Pistons are winners and still champions of the world. E mesmo que Isaiah Thomas tenha sido eleito o MVP das finais, quem realmente mexeu com a cabeça do Blazers foi Linebeer. Os pivôs de Portland ficaram completamente frustrados com suas screens ilegais, faltas de ataque cavada e, claro, suas tradicionais seguradas, empurrões e pisões longe dos olhos dos árbitros. Ele simplesmente tirou o Blazers do jogo. Na temporada de 1991, Linebeer passou a tentar 2 bolas de 3 por partida, convertendo 36% delas. Mesmo assim, seus números gerais começaram a cair. O Detroit também perdeu força, venceu apenas 50 jogos na temporada regular e sofreu para passar das 2 primeiras rodadas contra Atlanta e Boston. Ainda assim, o Pistons chegou a mais uma final do leste contra o Chicago Bulls. Mas dessa vez, Jordan e companhia estavam prontos para toda a agressividade e truques dos Bad Boys. Eram mais jovens, mais famintos e simplesmente melhores. O resultado foi um 4-0 devastador, que marcou o início oficial da dinastia do Bulls. Antes mesmo do último jogo acabar, Linebeer e o resto dos Pistons abandonaram o banco e passaram pelo Bulls em silêncio, sem cumprimentar ninguém. Foi uma das decisões coletivas mais marcantes e mais odiadas da história da NBA fora de Detroit. Pistons wasting no time in getting out of here. They left the bench, although there's 7 and 9, 10 seconds remaining. The Pistons just left. Aquele walk-off também simbolizou o começo do fim para os Bad Boys. Em 1992, o Pistons caiu na primeira rodada. Em 1993, sequer foram aos playoffs. E quando suas carreiras já estavam claramente no acaso, veio o episódio que mostrou que a era estava realmente acabando. No início da temporada de 1994, os 2 jogadores com as passagens mais longas pela franquia, Isaiah Thomas e Bill Linebeer, protagonizaram uma briga feia. Linebeer deu mais uma falta dura em Isaiah durante um treino, a segunda em 2 semanas. Thomas perdeu a paciência e acertou um soco em Linebeer, quebrando a própria mão. Scott Skiles ironizou, dizendo que Isaiah não poderia ter escolhido alguém melhor para socar. Clyde Drexler afirmou que Linebeer sempre foi um jogador sujo e que nem os próprios companheiros eram poupados. Karl Malone disse que se tivesse que jogar como Linebeer, preferia se aposentar. Curioso, vindo dos jogadores que mais distribuiu cotoveladas na história. Apesar disso, Isaiah e Linebeer eram grandes amigos e se reconciliaram logo depois. Mas ao perceber que a lesão de Isaiah acabaria com qualquer chance do time aos playoffs e levando em conta seu próprio declínio, Linebeer decidiu se aposentar com apenas 11 jogos disputados naquele ano, encerrando sua carreira aos 36 anos. Então, quão bom Bill Linebeer realmente foi? E mais importante, ele foi mesmo o jogador mais sujo da história? A primeira resposta veio do próprio Linebeer em uma entrevista. Ele admitiu que nunca teve o talento puro de caras como Kareem Abdul-Jabbar ou Moses Malone, mas aquilo que ele tinha, ele aproveitou ao máximo. Mesmo com um salto vertical quase inexistente e movimentos lentos, Linebeer compensava tudo com um posicionamento impecável, leitura antecipada das jogadas e um senso de espaço raro. Isso transformou em um reboteiro de elite e um defensor de ajuda extremamente eficiente. Ele também era um dos pivôs mais confiáveis da linha do lance livre, o terceiro melhor aproveitamento entre centros da história, além de um passador voluntarioso. E, se jogasse na NBA moderna, com mais espaçamento, é praticamente certo que teria médias de pontuação maiores graças ao seu arremesso de 3. 4 vezes All-Star, Linebeer se tornou o 19º jogador da história a ultrapassar 10.000 pontos e 10.000 rebotes. To Isaiah, trapped in backcourt, long lob to Billy, he'll square up and gun left wing, it goes! Bill Linebeer has 10,000 career points! E sua taxa de rebotes defensivos, 25%, ainda está entre as melhores da liga. Agora sobre a questão da sujeira. Sim, Linebeer cruzou a linha muitas vezes, mas ele sempre foi surpreendentemente honesto sobre isso. Bill era o vilão perfeito da NBA, um anti-herói que todo mundo adorava odiar. Ironicamente, isso o tornava extremamente popular. Ele lotava arenas, mesmo quando a torcida ia só pra vaiá-lo. E quer você ame ou odeie Linebeer, uma coisa é inegável, ele merece respeito. Ele nasceu milionário, mas jogou cada partida como se estivesse lutando pela sobrevivência. Mesmo com as cotoveladas, empurrões e faltas baratas que distribuía, ele também recebia tudo de volta. Acumulou narizes quebrados, ossos de face fraturados e diversas lesões. E ainda assim, perdeu apenas 9 jogos em toda a carreira. Ele sempre aparecia, sempre competia, sempre fazia o possível para ajudar o seu time a vencer. Então, foi o jogador mais sujo de todos os tempos? Provavelmente. Mas está longe de ser o único mestre das artes sombrias do basquete. Ele simplesmente foi o mais eficiente nesse papel e jogou numa era que recompensava seu estilo. No final das contas, Linebeer nunca se importou com a reputação. Como ele mesmo disse, podem falar o que quiserem. Eu sou um vencedor e sou um campeão.